Olá, bom dia, queridas mamães, queridos papais, a vovó que a gente tem aqui no grupo, né? As mãezinhas, as nossas amigas que ainda guardam dentro do coração a vontade de abrigar um filho de Deus, né? Todos vocês, muito bom dia. Nós estamos aqui para iniciar mais um encontro, né? Do nosso encontro de gestantes. A gente sabe que não é esse o momento, o modo como a gente queria nos encontrar, que a gente gosta do pessoalmente, do abraço, do contato, mas a gente sabe que é a hora de nos resguardarmos. Então, estamos aqui falando desta forma, um pouco de vergonha, mas vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir passar a minha parte para vocês. Então, assim, nós vamos falar sobre o culto do Evangelho no lar, que é uma ferramenta poderosíssima que a gente tem nas nossas mãos para blindar o nosso lar mesmo. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Então, vamos falar primeiro sobre a frequência. Uma vez na semana já é suficiente, apesar de que tem gente que gosta de fazê-lo todos os dias. Não é necessário, porque a gente fala uma vez pelo fato de que às vezes também é muito difícil conseguir todos os membros da família estarem reunidos naquele dia, naquele horário. A gente sabe que para quem tem filhos maiores isso fica mais difícil ainda, né? Para que todos estejam juntos. Com filhos pequenos é mais fácil. Mas, como estamos passando por um momento de estarmos em casa, estarmos resguardados, eu acredito que achar esse dia e horário não vai ser muito difícil para aquelas famílias que ainda não o fazem, porque eu acredito que muitas famílias já têm essa prática. Então, assim, mesmo que achar um horário no meio do dia, quando passar esse período e que esse horário não for mais viável, que vocês conversem com a espiritualidade, que vocês agendem um novo horário, mas nunca deixá-lo de fazer, nunca deixar de fazer, certo? Porque é um compromisso assumido, então é uma responsabilidade que a gente tem com a espiritualidade para estar fazendo esta reunião uma vez por semana. E não é uma coisa só de espíritos encarnados. A gente sabe que tem uma gama infinita de benfeitores espirituais que estão amparando e estão ao lado dessas famílias neste momento do culto, certo? Então a gente escolhe um dia da semana, um horário e no máximo 20 a 30 minutos, não precisa mais disso, em que todos os membros da família possam estar juntos. Agora vamos falar quanto ao estudo. É interessante que se faça a leitura do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, certo? O Evangelho, ele traz as mensagens, ele traz o amor de Jesus, a caridade. Sabemos que fora da caridade não há salvação, então ele é ideal para que seja lido na hora do culto. E tem gente que pega e faz uma leitura aleatória, abre o livro e a mensagem que vem é lida, mas tem muitas pessoas também que pegam do começo e vão continuando a sua leitura toda semana, inicia de onde parou na semana anterior. Na minha experiência, eu já fiz das duas formas, eu já fiz o aleatório e já fiz também tendo a continuidade. E é muito interessante a gente fazer com a continuidade do Evangelho, porque quando a gente termina de ler o Evangelho, ele chega ao fim, aí a gente vai procurar outro livro. Não, é interessante que a gente volte ao primeiro capítulo, que a gente leia ele todo novamente. E o interessante é que a cada nova lida, a cada novo culto, a cada nova vez que a gente faz esse estudo, novas coisas, novos saberes aparecem para a gente, por conta também do nosso momento, do nosso amadurecimento, certo? A gente vê coisas que a gente não havia visto ainda, enxerga a leitura e a interpretação dela de uma forma que vai atenuar os nossos sofrimentos naquele momento, ou que vai nos fazer um chamado para novas atitudes, para nossa reforma íntima. Então, como que a gente começa? Primeiro a gente faz uma prece, certo? A prece, ela
faz parte da prática espírita e ela vem para harmonizar o ambiente. E essa prece, ela pode ser tanto uma prece lida, quanto uma prece proferida do coração, com as suas próprias palavras. Depois a gente costuma fazer a leitura de uma mensagem, certo? E essa mensagem ajuda também na harmonização do ambiente. Passamos então para a leitura do Evangelho. Como eu já disse, seria interessante que começasse pelo primeiro capítulo, pelo início, e fosse lendo gradativamente até que ele acabe e recomece novamente, certo? Quando a gente lê o Evangelho, é interessante que a gente faça comentários para que seja explicado, exemplificado, para que todos da família entendam, porque às vezes as palavras do Evangelho, elas não são tão fáceis de serem entendidas, então elas precisam ser traduzidas, principalmente se houver crianças dentro desse momento, certo? E só que nunca devemos polemizar. Então, se acontece de uma passagem do Evangelho tem alguma divergência, uma pessoa pensa de um jeito, outra pensa de outro, e que isso vai culminar num atrito, é melhor que o comentário seja deixado de lado, o culto do Evangelho prossiga, e quando, ao término do Evangelho, os membros da família voltem a conversar sobre aquele tema, sobre aquele assunto, certo? Depois da leitura do Evangelho, faz-se uma vibração, vibrar por aqueles que sofrem, vibrar pelo planeta, neste momento vibrar pela saúde dos nossos idosos, pela saúde das nossas crianças, pela saúde dos nossos jovens e adultos, certo? Vibrar pelos amigos, pelos conhecidos, por todos aqueles que estão precisando e também pelos inimigos, certo? E de último, faça uma prece final. Também a gente recomenda que seja colocado uma jarra para que a água seja fluidificada e que ao término do culto do Evangelho no lar todos possam beber essa água. E aí pode ser tanto em copos individuais como numa jarra para poder ir complementando essa água durante a semana. Aí fica a critério das famílias mesmo, certo? E vamos falar um pouquinho das crianças, né? Que é o nosso foco aqui. As crianças, elas podem participar do Evangelho no Lar? Podem e devem. As crianças nunca devem ser deixadas de fora e de lado da prática espírita, certo? Elas são importantes, elas são um meio da gente ajudar, elas fazem parte, né? Elas ajudam a gente a evoluir. E as crianças, elas incorporam muito mais os aprendizados do que nós adultos. Então, assim, vou falar um pouquinho da minha prática como evangelizadora. E a gente também tem a prática da evangelização de bebês aqui na nossa casa espírita, né? Mas, por exemplo, quando eu dou essa aula de Evangelho no Lar, muitas crianças relatam que não têm o hábito de fazer em casa. E aí essa aula a gente repete ela várias vezes. E aí nos depoimentos posteriores, a gente vê que as crianças, elas conseguem levar essa prática do Evangelho no Lar para as famílias. Famílias que não tinham essa prática por conta de cobrança das crianças, porque a gente sabe que as crianças, elas têm esse poder de cobrar e de fazer as mudanças dentro dos lares, sim, graças a Deus, né? Elas cobram e as famílias começam a fazer. Então, muitas vezes eu dei essa aula, tinha criança que falava que não tinha essa prática, que nem conhecia o Evangelho, e eram famílias espíritas, e as crianças depois me relataram que começaram a fazer o Evangelho. E algumas mães também, posteriormente, vieram me agradecer o fato de que não faziam e que, por insistência das crianças, começaram a fazer e sentiram a diferença em seus lares, certo? Vamos falar que o Evangelho no Lar é um maravilhoso aliado na blindagem do nosso lar, gente. Porque, assim, vamos dizer, vamos supor que a pessoa mora num prédio, num apartamento. Quando ela faz o Evangelho no Lar, essa blindagem, ela não fica só extensiva, ela não fica só para aquela família.
ela se estende para outros apartamentos, para outras famílias e assim por diante. Se a pessoa mora numa casa, o quarteirão inteiro fica protegido. Vou mostrar essa imagem aqui, não sei se dá para ver, mas é mais ou menos assim. É essa blindagem que acontece no nosso lar quando fazemos o nosso culto do Evangelho, certo? As crianças, voltando nelas, elas podem participar fazendo uma prece, fazendo uma leitura, certo? Se já sabem ler. Se não sabem ler com a prece da criança, ela é muito legal, ela é muito importante. E ela é feita com o coração, né? Não é aquela prece mecânica, né? A gente sabe que no momento, aí as crianças, elas vão já assimilando as leis de amor, os ensinamentos de Jesus, a caridade, certo? Nesse evangelho, gente, quando a gente pratica isso nos nossos lares, há uma equipe espiritual preparada para estar com aquela família naquele momento. Por isso, a gente tem que ter a seriedade, a responsabilidade com o horário marcado. Horário marcado é horário marcado, não pode deixar para depois, 5 minutos mais tarde, 5 minutos mais cedo, porque eles estão lá, nos aguardando. Lembrando também que não é... deixa eu mostrar uma outra... Falando da espiritualidade, tem essa outra imagem aqui, ó. Acho que dá para vocês verem. O nosso lar amparado pelos guias espirituais, pelos mensageiros amigos, certo? E lembrando também que a hora do Evangelho no Lar não é hora de ninguém dar passividade. Não é hora disso, certo? A equipe espiritual também está ali preparada, nos ajudando, nos auxiliando para colaborar que somente o estudo seja feito, certo? E que não tenha nenhum tipo de passividade neste momento. Falar da importância do culto do Evangelho no Lar nunca é demais. Fica ainda melhor quando a gente fala que este momento é um momento de fortalecimento dos laços familiares, certo? De agregar a família, de harmonizar, de aumentar os seus conhecimentos, de trabalhar na reforma íntima, de trabalhar a caridade. E a família que faz isso unida, ela fica mais forte para poder evoluir junto, certo? E por que será que a gente fala que tem que ter toda semana, no mesmo dia, na mesma hora? Jesus disse assim: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então a gente sabe e sente isso. E isso faz a diferença na nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos. A espiritualidade, toda semana, naquele dia, naquela hora, prepara um ambiente para ajudar no momento da reunião. Eles estão junto a nós, eles ajudarão a abrir os nossos corações e mentes para a gente receber os ensinamentos. Então é importante a seriedade e o compromisso com isso, certo? Agora, o momento do Evangelho no Lar na nossa casa, como que ele se traduz, certo? Olha, neste momento, mensageiros do bem, eles vêm até nós. E às vezes até entes queridos, parentes que já desencarnaram também visitam o nosso lar. Não quer dizer... Então, e só para exemplificar a importância da oração em nossas vidas, no livro Mensageiros, do Chico, né? Ele retrata a importância dessa blindagem da nossa casa e ele diz assim no livro: toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que se acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico, e é por isso que se mantém a distância
procurando outros rumos. Então, essa couraça, essa blindagem, ela é feita de forma com que os espíritos que ainda não estão conectados com o bem possam se afastar e procurar outros lugares. Então, isso também acontece no momento da oração do culto do Evangelho no Lar. E ainda no livro Missionários da Luz, o Alexandre explica ao André como aqui na Terra há um antídoto para nós contra as más influenciações. Ele diz assim: o lar não é somente moradia dos corpos, mas acima de tudo a residência das almas. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. E aí ele conta, assim, o Alexandre e o André, nesse momento do livro, eles vão ao lar de um irmão. E chegando lá, eles encontram a esposa desse senhor, desse homem, desligada do corpo físico. Então, estava na hora de dormir, ela já tinha se desligado. E em sono durante a noite, ela chegou e acabou vendo o Alexandre e o André, eles conversaram, se cumprimentaram, certo? E eles sentiram a harmonia daquele ambiente, daquele lar. E quando eles estão lá conversando, ela sente que o seu marido está retornando para casa, está vindo para poder dormir, certo? E aí ela pede licença e fala que ela ia se aproximar do marido. Ele está chegando em casa, né? E ele chega, deita na cama, e ele tinha, assim, junto com ele, muitos amigos simpatizantes do vício. Só que o que acontece? Quando ele chega e deita, ela senta na beirada da cama, ela apoia a cabeça dele com carinho e começa a orar. E ela vai orando pelo esposo, por tudo aquilo que aconteceu no dia, né? Pela vida dos dois. E esses simpatizantes do vício não adentram o lar por conta da oração, do tamanho do poder da oração, certo? Porque tá blindado pelas orações feitas pela esposa devotada. Então essa parte eu achei muito linda, muito rica, que mostra pra gente exatamente o poder disso. É a blindagem que a gente faz com o nosso lar através das orações. E aí o André diz: luzes sublimes cercavam-na toda. Então essa esposa ela estava cercada de luzes sublimes. E eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro a quem parecia amar infinitamente. Então a prece dela era tão sincera em favor daquele que era o seu companheiro, que fez tudo isso acontecer naquele lar. E isso fica invisível aos nossos olhos, a gente não enxerga, mas a gente sente. Então, a gente tem que acreditar nesse poder da oração. E o Alexandre ainda relembra, para finalizar, que a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é momento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, é energia, é poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. E é isso que a gente quer, né, gente? Tá em contato com essas fontes superiores, blindar o nosso lar para receber mais esse ser que vai chegar, esse Filho de Deus que nos coube a responsabilidade de ampará-lo, de guiá-lo na senda do bem, com amor, com caridade. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Fiquem com Deus e um grande abraço. Olá, bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês, coração assim, cheio de saudade, mas também sabendo que é o momento da gente se resguardar.
Só que a palavra de Deus, ela não pode parar, né? Ela tem que ser repetida, reforçada todas as vezes. E o tema do nosso estudo, da nossa reflexão de hoje, que é a força da oração e o Evangelho no lar, tem muito a ver com tudo isso que a gente está vivendo, né? Mas, em especial, hoje nós estamos falando com as mães, com as gestantes, com os pais gestantes. Então, nós vamos colocar nossa energia nesse momento nisso. Como bem a Alessandra explicou, olha o quão poderosa é a força da oração dentro de um lar, dentro de uma residência física mesmo, e que emana para tudo, em todo o entorno, assim, né? A força que é a oração, a união para uma família. E nessa última colocação que ela faz, explicando da força da oração dessa mulher, né, que ama sua família, que quer preservá-la, que ora por esse marido e que faz esse escudo de proteção dentro desse lar, isso se reflete em todas as ações da nossa vida, né? Um outro exemplo que a gente gosta sempre de falar, eu gosto muito de citar, falando da força da oração, é a história de Santa Mônica, que é mãe de Santo Agostinho. Vou falar bem, muito resumidamente, só para a gente ter uma referência da história de Santa Mônica, que é um exemplo de mãe e de devoção. Santa Mônica, ela casou muito jovem, ela era de família tradicional, rica para a época dela, e casou com um homem também, na época, muito abastado, né, financeiramente, só que um homem bem mais maduro e um homem muito rude, muito áspero. Então ela aprendeu desde cedo, na doçura que ela tinha e essa elevação de alma que ela já tinha, a importância de orar para transformar essa relação. Ela teve 3 filhos, entre eles Agostinho e Navígio e Perpétua. Agostinho era o filho mais velho e ele tinha também muitas referências da postura do pai. Agostinho era um homem que gostava dos prazeres da vida, como quem não, né? A gente, no mundo de hoje, também quem não gosta dos prazeres da vida, né? Só que aquele coração de mãe, ela sentia que Agostinho ele tinha uma missão e o compromisso dela como mãe era conduzi-lo para essa missão. Então ela orava muito pelo filho, mas o filho cresceu, na adolescência foi morar fora, viver as paixões do mundo, né? Bebidas, mulheres, enfim, todos os prazeres que o mundo oferece, e ele ficava ali meio perdido. O coração de Santa Mônica era muito devoto, ela orava incansavelmente pela conversão desse filho. Santa Mônica orou por 30 anos e teve um momento que Santo Agostinho se sentiu tocado nessa transformação. Ele chegou a se casar, teve um filho e perdeu a esposa, separou, depois perdeu a esposa, perdeu o filho também. E ele sentiu no coração dele que ele precisava buscar mudanças na vida dele. Ele era um homem muito inteligente, muito culto. E tamanha devoção dessa mãe em orar, e o coração dele foi tocado. Mais de 30 anos de oração. Ela nunca desistiu, ela perseverava. Ela foi canonizada santa devido a essa devoção como mãe e como mulher. E tem uma frase muito bonita, porque Santo Agostinho era um homem muito inteligente, ele deixou muitas escritas, e ele fala sobre a mãe dele. Ela foi o meu alicerce espiritual, que me conduziu em direção à fé verdadeira. Minha mãe foi a intermediária entre mim e Deus. Olha que bonito perceber isso, porque todos nós viemos como
a Marleninha colocou na explicação dela, nós viemos com uma missão para esse plano. Nós viemos com a missão de sermos melhores. E o que eu mais gosto é falar, nós viemos para dar certo. Tem toda uma rede de apoio para nos conduzir a isso. Mas nós não podemos esquecer que como mães e como pais, nosso compromisso é ainda maior, né? Só que a gente não está sozinho nessa pegada, a gente tem toda uma estrutura para nos ajudar nessa condução. Mas sem dúvida a ferramenta que vai nos fortalecer, porque vai dar vontade também de esmorecer, de cansar, é a oração. Eu acho que nessa história de Santa Mônica, ela deixa para todas nós, mães, o ensinamento que além de educar nossos filhos, para eles viverem em sociedade, para eles crescerem, evoluírem, porque isso também é necessário, é preciso educá-los para Deus. E para nós conseguirmos transferir essa educação para Ele, nós precisamos estar com Deus. E a forma mais fácil de estar com Deus é na oração. A gente fala de oração, gente, mas é uma oração de forma simples. É uma conversa, uma conexão que a gente abre com a espiritualidade, nos colocando à disposição de servir a palavra do Senhor. E é tão transformador. Eu falo que Deus é tão perfeito, misericordioso, porque Ele nos dá a missão de sermos pai e mãe para construir essa educação para essa criança na palavra de Deus. Mas também, quando Ele nos dá essa missão, Ele nos dá também a oportunidade de olharmos para a gente mesmo, de encontrarmos um sentido da nossa vida. Quantos de nós chegamos dada idade, a gente se pergunta, nossa, será que o que eu vou fazer da minha vida? Eu estou com certa idade, já conquistei isso, eu não conquistei aquilo, eu já tenho um estudo, mas está me faltando comprar uma residência. A gente tem tantos sonhos, né? Agora, com certeza, a chegada de um filho, ele dá um sentido. Porque se a gente entender nossa missão como pai, nós temos que nos reformar intimamente para ser um bom exemplo. Que é muito mais que falar, é agir na palavra de Deus, né? Então, para sustentar essa família, porque quando nasce uma criança dentro de um lar, e seja em qual for a estrutura que essa criança chegou, nasce uma família. E nasce com ela todas as oportunidades de uma nova vida, né? Então, é muito bonito essa chance que Deus nos dá de sermos melhores. Porque quando Ele nos ensina a amar ao próximo como a ti mesmo, quando o filho chega, a gente entende o que é amar ao próximo mais do que a gente mesmo. É uma mistura de emoções tão gigantesca que a gente faz pelos nossos filhos muito mais que faria para qualquer outra pessoa. A gente faz para o próximo aquilo que a gente gostaria que fizesse para a gente. E às vezes, será que no nosso dia a dia, enquanto pessoas sem filhos, a gente faria isso? Com filho não, a gente vai fazer para ele o que gostaria que fizesse para a gente, né? A gente aprende a consolar mais do que ser consolado. A gente aprende a amar mais do que ser amado, perdoar mais do que ser perdoado. Então, eu acho que são tantos os ensinamentos. E é uma eterna gratidão que eu acho que a gente não pode desperdiçar nesse plano. A missão de ser pai e mãe para buscarmos a nossa evolução e para cumprirmos o papel de dedicação ao outro que Jesus nos pede tanto, né? De cuidado, de amor e de serenidade. Eu gosto muito da oração de São Francisco, onde ele cita o exemplo do que Deus nos pede e que a gente tem que exercitar diariamente.
Senhor, fazei-me de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive a vida eterna. Eu acho que essa oração, ela fala tanto, né, do que a gente está buscando nesse plano, do que a gente tem como missão na vida, como espíritos que somos e que estamos nessa grande escola. E é isso que eu vejo a gente como pai e mãe nessa grande escola. Então, o nosso desafio de hoje, companheiros, é trazer a oração como um exercício comum para tudo, para as nossas dores, para as nossas alegrias. A gente, para estar em estado de gratidão e de serenidade, a gente tem que estar com essa comunhão e essa conexão o tempo todo ligada, né? Wi-Fi ligado, a gente fala. Então é um exercício diário. E com certeza a oração, ela facilita esse caminhar, tá? Ressaltando o que ali falou, o primeiro evangelho de Jesus, ele foi feito na casa de Simão Pedro, né? Conforme relatado no livro do Jesus no Lar. Jesus, naquela época, ele levou todos os presentes a refletirem, se não conseguirem viver em harmonia no próprio lar, com seus entes mais próximos, como podemos intentar viver em paz fora do lar? Então, nesse lar que está construindo agora, seja para as mãezinhas que já estão com seus bebês no ventre, seja para as mãezinhas que estão com seus bebês no coração ainda, porque a gente sabe que tem todo um plano reencarnatório e tudo, nada, né? Tudo está sendo planejado no momento certo. Lembre-se disso. Quando uma criança chega dentro de um lar, é transformador, é uma oportunidade única de evolução, tanto para esse espírito que está chegando, quanto para nós que estamos aqui encarnados também, neste corpo físico. O grande ensinamento que eu entendo da oração é que, além de aproximar a gente de Deus, ela traz para o nosso lar diversas possibilidades de nos acalmar. E eu gosto muito, e é por isso que a gente trabalha isso também dentro da evangelização, com a força da música, né? E cantar também é orar. Pena que hoje a gente não está aqui junto com a Milena, né? Com todas as meninas, onde a gente gosta de colocar música. Mas eu gostaria de propor um exercício com vocês. Quem é da espírita deve conhecer essa música, porque a gente fala de oferecer o que a gente tem de melhor. Então eu gostaria de convidá-las a cantar. Não vão reparar minha voz porque não é tão boa, mas quem puder, sinta e cante comigo. Agora quem não conhecer a música, que sinta no seu coração. É uma música simples, a gente trabalha muito na evangelização, mas eu queria dividir aqui com vocês para a gente fechar esse momento e emanar para esses espíritos que estão sendo preparados para essa reencarnação, virem com confiança, sem medo. Apesar de a gente estar vivendo um momento extremamente delicado,
eles terem a segurança que no colo de vocês eles também vão encontrar Jesus. Então vamos lá? Feche os olhos e vamos oferecer essa canção para os nossos filhos, para esses espíritos que estão esperando a oportunidade de reencarnar. Eu te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Queridas irmãs, que possamos trabalhar juntas nessa missão tão sublime, juntos com esses espíritos também que vêm nos ensinar tanto para buscarmos nossa evolução. Então a mensagem de hoje fica na força da oração, no exercício diário, no exercício semanal de colocar o Evangelho no lar, como a Alessandra explicou tão bem, com essa emanação tão especial que acontece nesse momento. E que com isso, essa chama de luz irradie para a nossa vida, para o nosso caminhar. Porque assim, todas as nossas dificuldades ficam mais leves. Gratidão enorme por compartilhar esse momento com vocês. A gente gostaria de estar junto, mas estamos em oração, em fé, que nós vamos enfrentar todas essas adversidades e vencermos elas, tá? Um grande abraço, cheio de saudade. Beijo para as minhas amigas que estão em casa. Beijo para quem não vai nos assistir agora, mas vai ver mais tarde. Mas que seja um bálsamo para o coração de vocês e para esses bebês que a gente já ama tanto. Um ótimo domingo. Fiquem com Deus. Talvez a gente nunca tenha se dado conta, mas os filhos são a nossa melhor motivação para que a gente cresça e se torne um ser humano melhor. Por uma razão muito simples, porque eles vieram para nós pelo amor. E eles nos elegeram como um guardião do seu mistério. Eles nos procuraram para algo que lá onde eles estavam não havia mais como conseguir. Eles descem à terra por meio de nós, recebem através de nós o dom da vida. E se a gente puder se lembrar disso, e se a gente puder se sentir assim, como quem carrega algo de muito sagrado, né? Como um sentimento de responsabilidade por essa vida que se desenrola e tem um segredo, né, para trazer à tona, para desvendar, e que espera que nós possamos ajudá-lo nisso. E aí a gente descobre o verdadeiro sentido de quando se ouve que os filhos são presentes, né? São presentes da vida que vem para nós. Mãe, olhe pelos filhos que te confiei. Em teus braços, eles buscarão o meu convívio. Veja, são aqueles dos quais te falei quando à noite, em preces, me buscavas. Quantos homens de bem se fará? Não se pode outra chance esperar. É o momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi os seus desejos de se melhorar. É esse o instante em que deves começar.